E agora também e ele prevenido de poder, enfim, dizer o que pensa, de fato tem um canal aí de comunicação, dadas cautelares impostas contra ele, condenação e inelegibilidade ainda em curso, isso só vai alimentar e vai ser querosene no fogo das especulações. Afinal, quem fala por Jair Bolsonaro? Quem é o verdadeiro porta-voz dos anseios e dos desejos reais do próprio presidente Bolsonaro? Isso está uma trocação franca nesse sentido. Inclusive hoje, em Brasília, acontece o tão esperado, Mano Ferreira, o tão esperado encontro entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e Jair Bolsonaro. Inclusive, pessoal, a expectativa é que eles conversem, evidentemente, sobre a anistia dos condenados pelo 8 de janeiro, as tramitações legislativas nesse sentido e também sobre as eleições presidenciais de 2026, que, aliás, Tarcísio, mais uma vez, segue rechaçando, fugindo igual um vampiro foge de um dente de alho, claro, das especulações ao Planalto. Mano Ferreira, sua expectativa, vamos abrir elas aqui, vamos ouvir daqui a pouco o que ele disse e a gente volta com você. Ainda há muita água a correr por baixo dessa ponte. O fato é que o governador Tarcísio, ao se movimentar de modo mais incisivo como um pré-candidato, fazendo inclusive articulação política em Brasília, aumentando o tom na manifestação de 7 de setembro, ele passou a ser alvo de muitas críticas e avaliou que colocar o carro agora na frente dos bois seria uma oportunidade dos críticos atirarem pedras que poderia acabar gerando um aumento de rejeição que acabe matando prematuramente a sua candidatura presidencial. Então ele está vivendo um momento de colocar, sabe quando o nadador está embaixo da água para depois sair mais forte no nado crawl, indo com todas a energia? Aparentemente é esse o momento do governador Tarcísio. Ele fez aquele giro na borda da piscina e está embaixo d'água. Acho que é um pouquinho mais fundo. Estão dizendo que ele vai querer mergulhar ali pro pré-sal para poder ficar bem, para não ser detectado pelas rondas políticas, mas de qualquer forma é o seguinte, vamos ouvir o que o próprio disse? Em nome da precisão, vamos conferir esse trecho. Vamos lá. Para mim é importante, para mim é especial, que eu vou visitar sempre. Né? A gente nunca vai abandonar um amigo em momento nenhum. Então, quero ver como é que ele está de saúde, quero conversar, quero dar meu incentivo, prestar minha solidariedade e dizer que ele sempre vai ter aqui em mim um amigo, uma pessoa que vai estar sempre do lado dele. É difícil discordar, claro, colocando em termos mais pessoais, relembrando da afinidade pessoal e humanizando, portanto, esse contato, tentando fazer o que é possível para tentar tirar os holofotes como se fosse tão somente uma articulação política. Claro que vai acontecer, ninguém é ginasiano, ninguém nasceu ontem, mas, evidentemente, acho que o governador merece o benefício da dúvida, porque, sim, é de se imaginar, né, David, que também dado o calvário pessoal e de saúde que o ex-presidente está passando, importante ter alguém que atravessou os 4 anos da presidência ao lado dele, né? E essa chancela, inclusive, essa declaração foi feita em Presidente Prudente, né, na minha cidade. Opa! Porque o governador participou de um casamento de um dos secretários dele, e ele esteve por lá, então, no interior paulista, além da realização da entrega dessas obras. E algumas pessoas com quem eu conversei, aproveitando que ele estava na minha cidade, né? Olha só. Disseram que não é bem assim, não. Que ele vai ter realmente essa conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro e depois definir se vai concorrer. Mas ele precisa da chancela. Ele falou que sem a chancela do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não sai ao Palácio do Planalto. Claro que não é nenhuma surpresa, nenhuma grande novidade, mas realmente a articulação é nesse sentido, porque realmente ele é o nome mais cotado para a concorrência como presidente em 2026. Apesar de outros nomes já estarem sendo cogitados, né? Do Eduardo Leite, o Kassab já cogitou ele, também o Ratinho Júnior. Que é o nome da vez, supostamente. Mas, de novo, a gente realmente, mais o quê? 13 meses da eleição, só o jornalismo profissional, os craqueiros de política que estão realmente investidos nessa mudança diária, assim, nesse trekking diário de ânimo para um candidato, menos para outro. Mas claro que isso tudo, as forças, os astros se alinharão, as peças do tabuleiro se ajeitarão na hora certa. Então tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Jéssica Peixoto, o que você acha? Eu acho que sim, mas eu acho que as configurações agora elas vão ficando cada vez mais importantes. Então, nessa configuração atual, devido até falas de Tarcísio, o benefício e o quão mais provável é uma vitória à reeleição em São Paulo no comparativo à presidência da República, o fortalecimento recente em termos de pesquisa com esse discurso da soberania do presidente Lula. Então, são vários os fatores que talvez contribuam para que ele não concorra à presidência da República.
política. E aí, nesse sentido, o maior articulador político do país, assim, por longe, Gilberto Kassab, já começa ali com uma articulação em torno do possível nome de Ratinho Júnior, que é uma figura do Paraná, é o governador do Paraná, tem 2 mandatos no Paraná muito bons, muito fortes, como alguém que viveu em Curitiba. De fato, é impressionante o trabalho que ele fez. E embora talvez seja um nome menos conhecido, tem um pai que, de fato, dialoga com o Brasil inteiro há anos, há décadas, e que poderia também ser um ativo para ele. Então, assim, se vê uma composição por parte do PSD da possibilidade de Ratinho Júnior ser este nome, que também conta até mesmo com uma certa simpatia do próprio Jair Bolsonaro. Então, assim, fica uma configuração possível. Se vai ser provável, como o André bem trouxe, a gente ainda tem muita água para correr. Nessa mesma altura, Dilma não seria presidente de forma alguma, João Dória jamais teria vencido a eleição à prefeitura, ao governo de São Paulo. Então, assim, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas alguns fatos já se colocam claros. Dificilmente o ex-presidente Bolsonaro vai reverter a inelegibilidade. A anistia, uma longa discussão, também talvez improvável, tendo em vista as declarações do relator Paulinho da Força. Mas, assim, a realidade mesmo é que a direita começa a se organizar de uma forma mais estruturada e decidir quem vai ser esse principal candidato. E agora nós temos posto aí Ratinho Júnior, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e também o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Não deve ser fácil, noite após noite, o governador Tarcísio de Freitas dormir com os fantasmas de João Dória, José Serra e Geraldo Alckmin rondando ele. Claro, as pretensões presidenciais desses 3 que abandonaram no meio do caminho seus postos ali como governador de São Paulo, tentando o Planalto e acabaram ficando pelo caminho. Não, Bom, um deles chegou lá. Quem? Geraldo Alckmin. Como é verdade. Não, é presidente em exercício, ele pode dizer que foi. É verdade. Agora, nesse cenário, a gente não pode menosprezar o potencial de crescimento de Ratinho Júnior, porque ele, nas pesquisas, ainda tem um grau de conhecimento baixo na população, consegue pontuar de forma relevante e tem uma rejeição muito pequena, enquanto o governador Tarcísio acabou vendo, à medida em que se movimentou mais em Brasília, um aumento da sua rejeição. E rejeição é muito importante, sobretudo para a disputa de segundo turno. Então tem um fator, para além da paixão no primeiro turno, que acaba movimentando mais as militâncias, do nível de rejeição. Ou seja, se o antipetismo for a tônica na eleição, vai acabar tendo um peso muito importante aquele que tiver maior potencial de vitória contra o presidente Lula.